Alô, amigos! Vamos ver como é que se calcula agora a área do triângulo. Pode-se falar área do triângulo, mas na realidade é a área da região, a área da superfície que o triângulo contorna. A área da região limitada pelo triângulo. Veja que maravilha! Vamos ali? Olha só. Imagine que você tem aqui um triângulo. Legal? Um triângulo. Certinho? E que você queira calcular quanto mede a região que esse triângulo limita. Quando você quer medir a região que o triângulo limita, você quer calcular a área de um triângulo, você escolhe qualquer um de seus lados. Poderia ser esse, para chamar de base. Poderia ser esse, para chamar de base. Poderia ser esse, para chamar de base. Então você tem três opções, haja vista que o triângulo possui três lados, você tem três opções para uma possível base. Tá? Muita gente, de novo, pensa que a base do triângulo é o lado de baixo. Pode ser, mas pode ser qualquer um dos três lados. Escolhido o lado que vai ser a base, aí a distância entre a reta suporte deste lado e a reta paralela a ela, que passa pelo vértice oposto, a distância entre essas duas retas é a altura relativa a esta base. O que é a base de um triângulo? É qualquer um de seus três lados. E o que é a altura? É a distância entre a reta suporte do lado que você escolheu por base e a reta paralela a ela, que passa pelo vértice oposto. Agora veja que beleza. A partir desse vértice oposto ao lado que eu denominei de base, eu vou pegar aqui a medida da base, preste bem atenção, a medida da base, e vou demarcar um segmento na reta que passa pelo vértice com essa mesma medida. Tá dando bem close mesmo, né, Guga? Beleza. Que é para eles entenderem bem direitinho. Tá? Então, este segmento tem a mesma medida da base. E quando eu ligo essa extremidade a esse vértice, essa figura toda aqui é um paralelogramo. E a área desse paralelogramo é a medida de um lado qualquer que eu chamo de base e a distância entre a reta suporte da base e a reta suporte do lado oposto, que é a altura. Então a área desse paralelogramo é base vezes altura. Mas eu não sei se você notou, esse paralelogramo é formado por dois triângulos, dois, congruentes entre si. E um destes triângulos é o triângulo inicial do que você quer calcular a área. Então a área do paralelogramo todo, a área
do paralelogramo todo é 2 vezes a área do triângulo. Então, a área do triângulo é a área do paralelogramo sobre 2. Então, a área do triângulo é sobre 2 base vezes altura. Sensacional. A área da região limitada por um triângulo é a medida de um lado qualquer do triângulo, que é a base, e a distância entre a reta paralela à base, que passa pelo vértice oposto, e a reta suporte da base, que é a altura. Por sinal, um triângulo ele tem 3 bases e 3 alturas. Então, se eu chamar esse lado AB de primeira base, essa daqui é a primeira altura. E a área desse triângulo é a base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. Mas se eu tivesse chamado esse lado aqui de segunda base, aí a altura relativa à segunda base era essa aqui, H2. Aí a área desse triângulo é B2, H2 sobre 2. E se eu usar aqui a terceira base, essa é a terceira altura. Aí a área desse triângulo é B3, H3 sobre 2. Generalizando, a área de um triângulo é qualquer um de seus 3 lados, que é base, vezes a altura relativa a essa base, que é a distância entre a reta suporte dessa base e a reta paralela a ela, que passa pelo vértice oposto, dividido por 2. Produto dos extremos, B vezes H, é igual ao produto dos meios, 2 vezes a área do triângulo. Como um único triângulo pode ter sua área calculada de 3 maneiras, porque existem 3 possíveis bases e 3 possíveis alturas relativas a estas bases, a área do triângulo é a mesma qualquer que seja o lado que adotar como base. Então essa área é constante para um mesmo triângulo, mesmo que eu varie a base e a altura. Se a área do triângulo é constante, ou uma constante vezes 2 é uma constante, então B vezes H é igual a K. Então a base e a altura de um triângulo são 2 grandezas que variam a produto constante. E essa constante é o dobro da área. E grandezas que variam a produto constante são inversamente proporcionais. Em um mesmo triângulo, as 3 bases e as suas respectivas 3 alturas são inversamente proporcionais. Quanto maior for a base, o lado que você escolhe por base, menor é a altura relativa a ela, na proporção inversa. Por exemplo, se você tiver um triângulo, esse exemplo é lindo. Aqui, Gustavo, bora. Se você tiver um triângulo, deixa-me fazer uma figura mais ou menos bem feita. Se você tiver aqui um triângulo, esse lado mede 3 e esse lado mede 6, por exemplo,
Qualquer um desses dois lados pode ser a base. Se eu adotar como base o lado que mede 6, essa daqui é a respectiva altura. Digamos que essa altura seja 2. Aí a área desse triângulo é 6 vezes 2, base vezes altura, dividido por 2, a área desse triângulo é 6. Mas se eu adotar como base, o lado que mede 3 e não o lado que mede 6, a altura não vai ser 2. Aqui está a respectiva altura. Aí admitamos que essa altura seja 4. Aí a área desse triângulo é base, medida de um lado qualquer, no caso que mede 3, vezes a altura. Só que a altura é a distância entre a reta suporte desse lado e a reta paralela a ela que passa pelo vértice oposto. Então a altura é 4 sobre 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. A área desse triângulo é 6. Veja que quando você substitui a base que mede 3 pela base que mede 6, você multiplicou por 1/2. Aí, a altura relativa à base que mede 6, que é 2, a altura passa a ser 4, foi multiplicada por 2. E 2 é o inverso de 1/2. Então, quando a base se reduz à metade, a altura duplica. É por isso que a base e a altura de um triângulo são inversamente proporcionais. Você tem 3 possíveis bases e as suas 3 respectivas alturas, guardando uma proporcionalidade inversa. Se um triângulo for escaleno, o maior lado corresponde à menor altura. O menor lado corresponde à maior altura. E o terceiro lado, que é maior do que o menor e menor do que o maior, a altura dele. A altura dele é maior do que a altura relativa ao maior lado, e a altura dele é menor do que a altura relativa ao menor lado. Sensacional. Tá certo? Então, a área de triângulo, um triângulo, qualquer que seja ele, é sempre a metade de um paralelogramo. Se a área do paralelogramo é base vezes altura, a área do triângulo é a metade, é base vezes altura sobre 2. Agora veja só, eu não tenho a menor dúvida que nas provas do Enem, de matemática, de física, você vai precisar calcular a área de triângulo, não é? Na prova do Enem de matemática, você vai calcular a área de triângulo pelo menos numas 3 ou 4 questões. Isso não quer dizer que vão ser 3 ou 4 questões de área e o problema é para calcular a área do triângulo, não, tá? O problema pode até ser, por exemplo, de física, cinemática, gráficos. Se você tem um gráfico, velocidade vezes tempo, né? Aí o espaço percorrido é a área que fica acima do eixo das abscissas e abaixo da curva que representa o gráfico, né? E aqui no caso você podia pegar a área desse retângulo mais a área desse triângulo. Tá aí um problema de física, de cinemática, gráficos, você calculando a área de triângulo. É isso que eu quero dizer, tá? Agora eu gostaria que
que vocês observassem essa animação análoga à que nós fizemos com o paralelogramo. Nós temos aqui um triângulo e em verde está a região limitada por esse triângulo. Aí eu digo que esse lado do triângulo é a base, aí a distância entre a reta suporte da base e a reta paralela a ela, que passa pelo vértice oposto, a distância entre essas duas retas é a altura. Aí veja que coisa interessante. Qualquer outro triângulo que tiver essa mesma base e essa mesma altura, vai ter a mesma área desse triângulo. Vamos animar aqui para vocês terem uma ideiazinha. Olha. Qualquer triângulo desse tem a mesma base e a mesma altura. Todos estes triângulos são equivalentes. Sensacional. Maravilhoso, não é, gente? A base é a medida de um lado qualquer. E a altura é a distância entre a reta suporte do lado que chamou de base e a reta paralela a ela, que passa pelo vértice oposto. Sensacional!